Agora vemos a tela de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, ano 39. Ellen Oléria e Sérgio Vaz falam sobre o tema Vozes da Periferia, Literatura, Arte e Justiça Social. Mediação, Semaia Oliveira. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao Teatro Paulo Autran, aqui do Sesc Pinheiros. Eu sou o Rafa, sou responsável pela área de literatura aqui na unidade. Bom, a gente está recebendo esse semestre a segunda temporada do Sempre um Papo aqui no Sesc Pinheiros, né? E para a noite de hoje a gente tem essa mesa incrível, Vozes da Periferia, Literatura, Arte e Justiça Social. E para essa conversa eu vou convidar aqui Ellen Oléria, Sérgio Vaz e a mediação é da Semaia Oliveira. Obrigado. Vemos agora o palco do Teatro Paulo Autran no Sesc Pinheiros, em São Paulo, onde temos 3 cadeiras, mesas de apoio, um violão em seu suporte e um pedestal de microfone. Os convidados entram e sentam-se na seguinte ordem: Sérgio Vaz à esquerda, Ellen Oléria à direita e a mediadora Semaia Oliveira ao centro. Para vocês que a Livraria da Tarde está lá no foyer e que tem os livros do Sérgio lá, tá bom? No final ele autografa. Valeu. Rafa Munduruca, programador do Sesc, deixa o palco. Na parte alta do palco temos uma tela, onde vemos projetadas as fotos dos convidados e da mediadora, o título do evento, Sempre um Papo, e o tema da conversa de hoje, Vozes da Periferia, Literatura, Arte e Justiça Social. Demora. Primeiro, aqui do meu lado direito, Sérgio Vaz, é autor de 9 livros. Em 2025, completou 37 anos dedicados à poesia. Em 2021, o livro Literatura, Pão e Poesia, da Global Editora, foi escolhido pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Sérgio é cofundador do Sarau da Cooperifa, movimento cultural que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cultural. Em 2007, em parceria com vários coletivos da região, elaborou a Semana da Arte Moderna da Periferia. Além disso, criou projetos como o Cinema da Laje, Prêmio Cooperifa, Poesia no Ar, Natal com Livros e outras coisas mais. Seja bem-vindo, Sérgio Vaz. Obrigado. Sérgio Vaz é um homem negro com cerca de 60 anos. Agora, do meu lado esquerdo da força, nossa querida Ellen Oléria, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira contemporânea. Ao longo de 25 anos de carreira, acumula prêmios em festivais e já lançou 4 álbuns que evidenciam a sua potência criativa e conexão com as raízes musicais do Brasil. Ellen é também uma voz ativa no campo político e social, articulando arte e militância com sensibilidade e firmeza. Soprano dramática, de impressionante domínio técnico e emocional, ela condensa em suas interpretações a diversidade e a força do povo brasileiro. Seja bem-vindo, Ellen. Ellen Oléria é uma mulher negra com aproximadamente 40 e poucos anos. Semaia Oliveira é uma mulher negra com aproximadamente 30 e poucos anos. Parar aqui para ouvir o que essa mesa tem a trazer, a gente decidiu começar com arte, né? Porque é a proposta. Então, nesse momento, a gente deixa tudo com a nossa querida Ellen Oléria. Ellen permanece sentada. Da encruzilhada vem a proteção. Os assassinos com as armas no chão. Justiça ancestral, purificação. Intuição resistindo à prisão. Força de raio, força de vulcão. À frente um Oxê em cada mão. Ha! Atrás guardada pelo negro panteão. Estratégia de fé, resistência sóbria. No centro da cidade o quilombo é Sankofa. Ai, ai, ai. Oh, oh. Ai, ai, oh, oh, oh. Obrigada. Agora vemos a plateia do teatro com aproximadamente 100 pessoas presentes. Você devia ter começado comigo. Enquanto Semaia falava, Sérgio Vaz colocou 2 de seus livros em pé na mesa de apoio ao seu lado. Sérgio Vaz, por favor. Os livros são, respectivamente, Flores de Alvenaria e Flores da Batalha. Amor com fim. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama,
O silêncio dos teus olhos aflige o meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. Mas hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus, todas as noites que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Nossa, você começou com uns que mais maltrataram meu coração já. Meu Deus, é lindo demais. Bom, vocês querem começar mais quente que isso? Bom, o nosso tema hoje, gente, ele é complexo, leve, suave e dilacerante ao mesmo tempo, né? Vozes da periferia, literatura, arte e justiça social. Então, abraçados por esse primeiro momento, eu queria começar ouvindo o que tem a ver a arte e a literatura com a nossa luta por justiça social. Pode começar com você, Ellen? Eu acho que a arte é um território, né? E é imperativo habitá-lo. Eu acho que a arte nos convoca o tempo inteiro. Por mais que a gente não queira, faz parte do modo de ser e estar no mundo, né? Se expressar. Eu acredito que lugares vazios são ocupados por ideologias dominantes. Então, é muito necessário que a gente ocupe o espaço na arte, que a gente faça a nossa arte, que a gente propague nossa arte, né? Isso é falar da nossa verdade também no mundo, do nosso projeto político. A arte é política, né? E aí eu acho que quando a gente está falando da arte produzida por um povo que vem desse processo dessa campanha de extermínio, que é o caso do povo preto, o povo periférico, é urgente ocupar o espaço da arte, né? Isso é justiça social, é equidade para nós todos. Acho que a nossa arte grita por isso, é equidade. Bom, quando eu comecei a ler, eu não tinha referências poéticas. Aliás, eu nem gostava de poesia, porque eu achava que poesia não tinha utilidade. Às vezes não tem mesmo, né? Mas, ouvindo a música popular brasileira, um dia alguém me disse: essa música que está dizendo isso, na verdade, está falando aquilo. Eu falei: como que pode estar falando isso se ele está falando isso? Então, assim, como no filme O Carteiro e o Poeta, eu descobri as metáforas. E aí eu vi que a música, a metáfora, era uma camuflagem de luta. Olha que bonito uma pessoa se camuflar, enfrentar um sistema, a ditadura, o exército, poder mandar o seu recado. Olha o valor desse artista que se dedica à sua arte a ajudar o povo a entender o que está acontecendo no seu cotidiano, no seu país, na sua cidade. E eu começo a me interessar por esses poetas e fazer poesias pensando nisso. Quando eu conheço o hip-hop, quando eu começo a ouvir o que essa molecada estava fazendo, a molecada preta, periférica, por conta disso, por gravitar nessa órbita, eu acabo conhecendo Carolina de Jesus.
que me fez mudar totalmente o estilo de poesia que eu fazia. Porque da onde eu venho, a ideia era mudar da periferia. Eu aprendi com ela que é mudar a periferia. Então eu estava indo para um lugar e acabei indo para outro. Quem me trouxe isso foi a arte. Eu poderia estar agora na Avenida Paulista. O microfone do Sérgio falhou. E me mudou totalmente, mudou toda a minha vida, mudou a vida dos meus descendentes, da minha família, a minha. Então a arte, para mim, tem essa profundidade, porque um poeta que falou um monte de besteira depois que ficou de velho, que é o Ferreira Goulart, falou que não tinha literatura negra, o Kut acabou escrevendo sobre isso, defendendo a nossa arte, mas antes dele virar esse cara, ele tinha escrito, na época que a literatura dele falava contra a ditadura, o canto não deve ser uma traição à vida. Só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Quando eu li isso a primeira vez, nos anos 80, eu fiquei pensando, é isso. É por aí que vai passar. E uma outra poeta, Teresa Pina, do Piauí, escreveu, quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Isso é de uma profundidade que é acenda a tua vela, porque no meio da escuridão as pessoas vão se encontrar, vão te encontrar. E se elas acenderem a delas, a gente vai encontrá-las também. E nesse encontro a gente vai afugentar a escuridão da mente, essa caverna que, infelizmente, a vida nos propõe. Então, a arte, para mim, é quando o artista, de uma forma geral, entra no coração da pessoa, entrega para ele e fala, é seu. Quer sofrer, sofra. Quer ser feliz, seja. Então, para mim, tem tudo a ver com o que você falou. E aí tem uma outra palavra-chave importante no nosso tema, que é periferia, né? E eu vejo a periferia hoje como um território em disputa. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que a periferia não é uniforme, né? Para mim é como se fosse o mar mesmo, né? Nunca está de um jeito só. É muito movimento, cada hora é uma parada, muitas coisas ao mesmo tempo rolando. E aí a gente tem aqui no nosso título Vozes da Periferia, né? O que é periferia para vocês no Brasil que a gente vive hoje, né? Que a cada eleição disputa esse território milímetro por milímetro, né? E que muitas vezes tenta resumir todo mundo, né? Desse território. Olha eu respondendo a pergunta que eu mesmo quero fazer. Mas como vocês definiriam periferia para vocês nesse momento do Brasil? Quando eu penso em periferia, eu penso em margem, né? Em borda. E estava pensando no bioma Cerrado. Eu sou do Cerrado, né? Sou de Brasília. E o território, onde ele tem maior biodiversidade é no centro, né? Onde a maior oferta de cerrado é no centro do bioma. Quanto mais você vai chegando para as periferias, os recursos vão ficando mais escassos, os recursos do próprio cerrado, né? Eu acho que isso tem a ver com como a gente pensa os nossos territórios também, né? Conforme a gente vai se distanciando dos centros, os recursos vão ficando mais precários, né? Quando eu penso em periferia, eu penso nessa oferta de recursos. E uma das coisas que eu sinto muito forte assim na nossa periferia, nas nossas periferias, é essa, mesmo com a ausência de recursos, a biodiversidade está viva, né, e ativa. Então, acho que a gente tem recursos humanos muito ilimitados dentro da periferia. Apesar dos recursos materiais e os acessos serem mais restritos, a gente tem muita potência, muita possibilidade de vida mesmo, vida pulsante nas periferias. Bom, primeiro que nós somos um povo que adora um Deus chamado trabalho, né?
Eu nunca vi povo para gostar de trabalhar. Eu não sou um desses. Nunca fui e não vou aqui meter essa mala, certo? Eu acho um povo lindo e inteligente. É um bioma. Tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem a Amazônia. É um povo que não sabe ainda o seu potencial, e talvez seja por isso que sofre. Porque quando eu penso em religião, Dostoiévski fala, as pessoas não querem Deus, querem milagres. Então eu vivo a periferia querendo um milagre de todo dia, um milagre do cotidiano, um milagre de pagar o aluguel, um milagre de arrumar um emprego, um milagre de saciar a fome, de ter uma casa. Então uma luta incessante. E esses momentos que nós vivemos agora, na periferia, graças ao movimento negro, ao hip hop, aos saraus, aos slams, às batalhas, à música, à dança, aos projetos culturais, parece que nós estamos vivendo num outro país. A gente fala um outro idioma, gíria não, dialeto, não é? Um outro idioma. Então eu vejo um avanço tão grande que os problemas são os mesmos e eles vão continuar. Eu quero falar dessa galera pulsante. 11h30 da noite, uma menina sai do trabalho e vem da faculdade sabendo que os monstros na rua, mas ela insiste ainda em estudar. As pessoas querem viver de poesia, querem viver de literatura. Estou vendo aqui a Dinha, estou vendo a Elisandra. Querem viver de literatura, querem viver da sua arte. Era uma coisa que na minha época não tinha esse plano humano de se viver, a não ser o trabalho. Então, cada lugar é um lugar, mas assim, na periferia de São Paulo eu vejo muito isso. A turma da várzea, que é uma cultura enraizada, uma das maiores culturas que a gente tem, não ia no sarau da Cooperifa porque achava que o sarau da Cooperifa era um bagulho de intelectual. Aí nós criamos um projeto chamado Várzea Poética para aproximar a várzea da poesia. Qual não foi a nossa surpresa? Que eles vieram e ficaram. Então, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta de poesia. Todo mundo sabe que gosta de arte, todo mundo gosta de arte e não sabe que gosta de arte. E eu acho que a periferia de São Paulo, ao qual eu convivo hoje, ainda mais com professores e professoras ativas, que pegaram essa cultura da rua e levaram para a escola, eu vejo hoje nós uma nação em ebulição. A Primavera Árabe, a Primavera de Praga, a Bossa Nova, a Tropicália. Eu acho que nós vivemos a primavera periférica. O nosso povo, ele está em luta. É que não aparece nos lugares. Mas o nosso povo está constantemente em luta. Então, assim, eu vejo que a periferia não é só lugar, é um sentimento. E tem um sentimento, Sérgio e Ellen, que é uma coisa que é muito... Eu tenho sentido que a gente está se aproximando de uma ruptura. Eu vou usar ruptura, mas eu não sei se é uma ruptura, mas o cansaço está tão latente, né, do nosso povo, que parece que alguma coisa vai acontecer. Se é boa, se é ruim, a gente pode pensar dos dois lados, né? Mas vocês ainda... Eu tenho certeza que sim, é uma pergunta retórica, mas o quanto de fé de que o Brasil ainda vai encontrar com uma justiça social vocês guardam no fazer da arte de vocês? E se vocês acreditam que uma ruptura é possível, seja ela do jeito que for? Acho que é só por isso que eu canto, porque eu acredito muito no nosso passo, acredito muito no nosso caminho. Acho que a gente junto é imparável. Eu acredito muito na nossa revolução, acredito muito no nosso encontro, acredito muito que a gente pode construir um país mais justo para nós. Acho que se eu não acreditasse, eu não ergueria a minha voz, sabe? E acho que quando a gente está junto, a gente faz coisas inimagináveis, assim.
Tá aí o samba que não me deixa mentir, né? Como pode um povo tão sofrido fazer festa como a gente faz? Gente, fala sério, ninguém faz festa como a gente. É potente demais, né? É muita vontade de viver. Acho que eu acredito nesse caminho, sabe? No caminho do ajuntamento. Acho que a gente tem muito poder. Eu sou um cara que eu não sou otimista, mas eu sou um cara esperançoso. Eu olho para o país hoje e as pessoas falam, meu, está muito ruim. E eu falo, não, está muito bom. Tudo que está acontecendo é porque nós estamos reagindo. Há 20 anos atrás, estava tudo certo. A direita gostava da gente, né? Ninguém reclamava. Hoje os indígenas estão em luta, o povo negro está em luta. As pessoas querem, as pessoas não aceitam mais não. Os jovens estão na universidade, a mulherada quer tudo, que tem direito. Axé, não é? Quer impor as religiões, elas estão avançando, querem. E eu não via isso há 20 anos atrás. Então, a reação desse povo que está aí é proporcional também ao nosso avanço. Nós não tínhamos uma Érica Malunguinho, nós não tínhamos uma Érica Hildo, nós não tínhamos um Renato de Freitas batendo de frente, entre outros que eu não vou lembrar o nome, porque são tantas pessoas. Nós não tínhamos saraus acontecendo em botecos na periferia. Não tínhamos. Nós não tínhamos ídolos na quebrada, como nós temos Hélia Oléria, como nós temos Semaiá, como nós temos Elisandra Souza, como nós temos Dinha e tantos outros, tantos professores. Eu não lembro disso. Os professores vinham da classe média para dar aula para a gente. Hoje os professores que dão aula sentaram naquele mesmo banco. O meu livro, ele foi adotado pelo MEC, é um cara semi-analfabeto que mal sabe falar. Sim, está em todas as escolas públicas. Então, é o avanço, não é? Então eu penso assim, então vale a pena lutar. Porque eu acho que a nossa luta ela vem de dentro. Ela vem de dentro. Você pega hoje, eles estão fazendo uma lei anti-Oruan, uma lei contra o funk, que já foi uma lei contra a capoeira, que já foi uma lei... Isso quer dizer o quê? Que incomoda, então é porque a gente avança também. Eu acho que nós temos que avançar mais, temos que lutar mais, mas a arte nunca foi tão importante como está sendo agora. Olha os livros mais vendidos ao longo desses anos. Jefferson Tenório, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro... Ana Maria Gonçalves. Me ajuda, Elisandra. Elisandra Souza, Dinha Nascimento, e etc, etc. Quem encerra o Lollapalooza? Ou é Racionais, ou é Marcelo D2, ou é o Djonga, Hélia Oléria cantando Nina Simone. Então, assim, nós não tínhamos essas referências assim, palpável. Eu sentar ao lado de uma diva dessa, não tinha isso. Então, assim, a gente avançou muito, precisa avançar mais. Mas a gente precisa olhar também para as nossas conquistas e seguir adiante. Porque parece que mesmo a gente vencendo, a gente olha para trás como se não tivesse feito nada. Eu vejo que a nossa arte ajudou muita gente. O hip-hop, antes do hip-hop, na minha quebrada, ninguém tinha nada para dizer, mano. O cara da rua de cima não ia na rua de baixo. Hoje qualquer moleque lá, qualquer não, mas a maioria dos moleques sabe quem é Malcolm X, já ouviu falar de Martin Luther King, já ouviu falar de Lima Barreto, Marighella, está cheio de muro pintado na quebrada de Marighella. Então eu vejo que a arte da periferia contribuiu muito para isso. E aí eu acho que essa arte periférica que avançou, ganhou corações, ganhou mentes, e a gente avançou em narrativa também, né? Se a gente pensar 10 anos atrás, a gente realmente não tinha, né? Como você está trazendo toda essa pluralidade. E ela traz também o contrário, né? Como a gente falou, a periferia não é um território uniforme. E aí também tem pessoas reivindicando essa palavra periferia com uma outras ideias, né? De direita, de extrema direita, e ganhando um campo também.
Como a gente faz para lidar com isso e manter a fé no diálogo, né, na troca? Eu ouço essa pergunta e fico com vontade de jogar ela para o povo, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Tem algo muito curioso que acontece. Eu acho que os meios de controle de produção, os poderes hegemônicos, são muito coesos entre eles, a despeito das diferenças que eles têm, né? Então, quando a gente fala, sei lá, de pautas mais progressistas, eles se armam, mesmo se odiando entre eles se armam contra nós. Se a gente falar um movimento pró-aborto, pela liberdade dos corpos das mulheres, a gente vai ver uma massa em uníssono contra o aborto. Mas a gente não se articula dentro das nossas pequenas diferenças, né? Para montar essa resposta também em uníssono. A gente dispersa demais. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, essa dispersão. Acho que quando a gente conseguir se conectar, porque o discurso da direita é muito fácil, né, de fácil assimilação. É Deus acima de tudo? Bom, as pessoas acham isso bonito, né, poético. Sei lá, Deus é a natureza, né, acima de tudo. Mas isso é assustador, o que fazem com isso, transformam isso num trator, né, de esmagar pessoas. Eu acho que se a gente vencer essa dispersão, ninguém para a gente. E acho que por isso que a gente está tão pulverizadinho assim, né, um para cada lado. Que eles sabem que no dia que a gente estiver junto, e a gente consegue fazer isso em pequenas porções, né? Sérgio estava falando dos movimentos dentro da periferia. Eu comentei a coisa do samba, mas todas as tradições afro-brasileiras estão abertas para quem quiser chegar, e eu acho isso muito bonito. Não importa se você é branco, não importa se você é gringo, você é bem-vindo na feijoada, você é bem-vindo no samba, você é bem-vindo no axé, no terreiro, tanto de candomblé quanto da umbanda. A gente consegue aglutinar dentro da diferença, a gente tem pequenas porções. Quando a gente fala de poder público, no entanto, acho que a gente se perde um bocado, né? Não é à toa que a gente tem um Congresso aí votando contra nós. A gente não consegue derrubar a escala 6x1, porque tem um Congresso que não joga conosco. Eles não estão nem aí para nós, né? E foi a gente que botou essa galera lá. Eu acho que é nessa hora que a gente se dispersa, né? Mas acho que a gente tem um potencial imenso de andar junto. O que vocês acham? Não é? A maioria falou que sim, eu vi. É uma dispersão que é um pouco de distração também, né? Aí às vezes você cai numa cooperifa, às vezes aí tu leva um... Ellen, quando você fala, eu vou fazendo assim, ó, igual uma pluma, não é, gente? A voz dela... Semaia balançou o corpo de um lado para o outro, imitando a leveza de uma pluma. É um fenômeno, porque eu sinto que as pessoas não estão muito afim de se comunicar. Por exemplo, quem está aqui, praticamente nós somos uma seita, né? Delícia! A seita que dói menos, né? Gosta de literatura, gosta de música, que sai numa terça-feira. Então, basicamente, são essas pessoas. Mas, antigamente, eu mandava um WhatsApp para alguém e falava, leia tal livro, que esse livro é foda, esse livro pá. A pessoa falava, quero ler também esse livro e tal. E eu estou lendo esse. Legal. Hoje em dia, eu falo tudo isso, a pessoa manda um foguinho.
Porra, estão mandando foguinho, pessoal. Eu não sei se o foguinho é para queimar o livro, se é... Ou seja, essa imagem, esse hieróglifo do século XXI, define o que a pessoa pensa. Olha que bagulho mais louco, define o que a pessoa pensa. Pode rir, mas não desacredita não. Não, mas é um fenômeno. As pessoas, elas não querem trocar ideias, mano. Ela te manda um meme sobre alguma coisa e disse tudo. Porra, bicho, eu quero conversar, mano. Eu quero chapar o coco tomando cerveja e falando sobre aquilo outro. E eu vejo cada dia mais difícil. Você entendeu? E outro lado também, é difícil para nós que temos um pensamento crítico, que gostamos de arte, que gostamos de literatura, que gostamos de poesia, que gostamos de música, explicar para a pessoa através de um meme. É difícil para mim falar, e o Bolsonaro? E o PL? Não é? A gente tem uma ideia para trocar. Isso também não é ruim. A gente tem uma ideia para trocar. E não tem tempo para gastar, né? Cara, a gente tem... Eu tenho esse tempo, eu adoro, eu sou prolixo. Entendeu? Eu gosto dessa coisa de trocar ideias, de pensar, fazer sinapses, assistir um filme, ler o livro, ver a resenha. Então, são momentos difíceis. Mas as pessoas ganham para fazer política, tanto da direita como da esquerda. E é preciso investir nessas coisas, em estudo, em psicologia, em telemarketing, em marketing, em propaganda, para entender esse fenômeno. A gente também quer entender, porque a gente quer participar e quer ter armas para se defender. Mas, enquanto isso, nós estamos nas escolas públicas, estamos nos saraus, estamos debaixo do viaduto, estamos nas praças, fazendo a nossa lição de casa, para tentar entender esse fenômeno. O Sarau da Cooperifa, quando veio a pandemia, logo após a pandemia, as pessoas sumiram. Foi um sacrifício para chamar as pessoas de volta, porque já tinham introduzido nelas um outro hábito, que é o de ficar em casa, de pedir a comida, de colher informação, de fazer compra. Eu sou um ser aqui, de ficar dentro de casa, sendo massacrado pela informação, pela comida, pelo tudo está na sua casa. Eu vou sair para quê, mano? Aí veio o Datena, veio o Ratinho, não sai de casa, não sai de casa, não sai de casa. Aí você vai trabalhar, fica dentro de casa trabalhando. Aí você fica dentro de casa. E as ruas foram tomadas pelos ratos. Entendeu? Tomadas pelos ratos. Então está na hora dos gatos também sair para a rua. Eu acredito na informação, acredito que dá para fazer essa tal evolução através da internet, mas eu ainda sou romântico, ainda vejo a rua ainda como uma saída. Se não for para protestar, pelo menos para ir conversar. Para assistir o show da Ellen, para ver um sarau, para ver um bate-papo como esse e de tantos outros que acontecem. Então eu acredito nisso. E a gente precisa forçar a isso, a esse hábito. Entendeu? Então eu não tenho explicação. Mas o que eu faço é isso. Eu procuro, eu não sei a vacina, certo? Mas eu não estou doente, mano. Eu sou romântico, eu adoro a tecnologia. Mas eu, quando termino de ler um livro, eu corro na internet para ver a resenha, o que as pessoas acharam sobre aquele livro. Eu estou ouvindo o Zumbi da Ellen, já tem uns 15 dias, e essa música não sai da minha cabeça. Por quê? Porque é maravilhoso, eu preciso ouvir Ellen cantando tanto Milton Nascimento como Nina Simone. Você está de brincadeira? Como é que eu vou trocar um meme para explicar quem é Ellen? Então é isso. Aceita que dói menos e natureza acima de tudo. Muitos bons slogans a gente tem aqui nessa mesa. E aí, eu queria começar a entrar um pouco mais no fazer político de vocês, né? Que é isso que vocês trouxeram um pouco agora no final. O fazer político enquanto arte.
E aí a gente está com pessoas que já estão trampando há muito tempo, né? A Ellen tem 25 anos ou mais de carreira e esse ano o Vaz vai completar 37 anos de carreira. É uma cota, né? É muita caminhada dos dois lados, assim, muita água correu. Você saiu do Distrito Federal, é uma outra periferia, outro rolê, diferente de São Paulo. Eu queria muito ouvi-la agora, pensando na primeira composição que você escreveu lá atrás, para as últimas composições. O que você quer provocar nas pessoas? Qual a sua intenção na hora de escrever? Eu venho dessa região que é uma das mais segregadas do mundo. Eu estava vendo uma matéria essa semana. Poxa, gente, me perdoem, não consigo lembrar o canal que soltou essa pesquisa, mas que Brasília foi construída para diluir tensões, né? Então, não há vida noturna, porque se tiver um bar aberto numa quadra residencial e nesse bar tiver som, e o som incomodar o poderoso desembargador que mora na quadra de trás, ele começa a multar essa casa até as pessoas não aguentarem mais pagar as multas e fecharem a porta. Brasília é terra de coronel, né? E as pequenas invasões que aconteceram no território foram dispersadas, sendo colocadas, sei lá, as pessoas eram movidas para 40 quilômetros distantes do centro da cidade. Então, a cidade de Ceilândia, por exemplo, o nome Ceilândia vem da abreviatura CI, que significa Campanha de Erradicação de Invasões. Eles pegaram os barracos das pessoas que estavam montados no centro da capital e jogaram a exatos 42 quilômetros do plano piloto. Final de semana, a oferta de ônibus abaixa drasticamente. Então, se você quiser ir para o centro, você tem dificuldade de ir. Esse é o desenho da periferia no Distrito Federal. É uma cidade altamente segregada. Eu sou de uma periferia dessa, eu sou da cidade de Taguatinga. Apesar de ter nascido no plano piloto, eu cresci entre Taguatinga e Ceilândia. E a gente sente muito isso, né? Eu acho que tive uma professora muito querida, já falecida, a Silvia Adriana Davini. Ela dizia que quando ela ia ao teatro, ela queria que arrancassem pedaços dela. Estou indo ao teatro hoje. Quero que me arranquem pedaços. Eu tenho a sensação que quando eu faço a minha canção, desde a minha primeira canção até, sei lá, minha última composição, eu quero arrancar pedaços. Eu quero que as pessoas se atravessem como eu sou atravessada. De vez em quando acontece de ouvir uma música e lembrar, nossa, é por isso que eu canto. É por isso que aquela música me rasga, né? Me atravessa. Eu, quando canto, eu quero atravessar vocês como eu sou atravessada. Quero oferecer como uma boa cozinheira. Eu não cozinho muito bem, né? Mas eu estou ligada nesse prazerzinho que quem cozinha tem, que é de provar a comida e, puxa, hoje está boa demais. E só oferecer porque está potente, né? Está poderoso. Eu sou assim com a minha canção. Apesar de não cozinhar muito bem, eu canto, né? E aí eu quero cantar músicas que eu provei. E, nossa, essa tá demais, eu vou compartilhar essa hoje. Eu quero atravessar, eu quero arrancar pedaços de vocês, como disse Silvia Davini. Você não quer atravessar a gente agora, não? Pelo amor de Deus. Não é? Eu estou vendo esse violão ali. Semaia aponta para o violão que está ao lado de Ellen. Atravessa nós. Neste momento, Ellen Oléria se levanta, coloca o microfone no pedestal, posicionando-o um pouco mais à frente.
Então pega o violão que está no suporte de chão, passa a alça atrás da cabeça, liga o cabo, já que trata-se de um violão elétrico, e se prepara para tocar e cantar. O Vaz falou dessa aqui, eu acho que eu tenho que fazer. Cabinda mina, quilo e bolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, mina, quilo e bolo. Aqui onde estão os homens, eu sei, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Cabinda, Monjolo e eu quero ver Angola, São Paulo. Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Ai, 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 ai,
Agora a plateia começa a se levantar, levanta um, outro, e de repente todos estão de pé, aplaudindo Ellen Oléria. Semaiá e Sérgio Vaz também aplaudem de pé. Sérgio se senta. Sem condição nenhuma. Semaiá também volta ao seu lugar. Eu estou chorando real. Ellen coloca o violão no suporte. Porra, Ellen, eu não tava preparada. Você atravessa mesmo, eu sempre soube, mas ó, Volta o pedestal para o lugar atravessa legal. e também se senta. Eu vou pedir pra ela arrancar mais. Daqui até o final tem muitos atravessamentos. Obrigada, muito obrigada mesmo. Deixa eu me recompor aqui, pelo amor de Deus. Ficar fungando no microfone é feio. Sérgio, eu não sei o que você vai fazer. Quer dizer, eu sei. Mas Bom, eu vou dizer para as pessoas amanhã. Eu estava no show ontem, eu, a Ellen. Não, mas agora, saindo dos 25 anos de carreira da Ellen e desse atravessamento, você também atravessa a gente de muitas formas há muitos anos, 37 anos, né? Eu também gostaria de saber, assim, a primeira vez que você escreveu um poema, ou quando você decidiu, não, vou juntar esses poemas, vou colocar num livro. E dos tantos livros que você já publicou até agora, são 9 indo para 10, certo? Qual é o motorzinho, assim? Mudou a intenção que você tinha do seu primeiro poema para agora? O que te faz continuar escrevendo? E o que você quer causar nas pessoas também? Eu estava esses dias com o Paulo Lins e ele falou uma coisa tão bonita que até hoje eu falo que fui eu que falei. Mas como está filmando aqui, eu vou dar os créditos. E, inclusive, ele faz o prefácio do meu novo livro, né? É um cara que eu admiro muito. Ele disse: não há nada na vida que me importe se não tiver arte. Não há nada. Quando a Ellen fala, atravessou, a minha humanidade se passa pela literatura. A poesia salvou sua vida? Não, mas a atitude poética, sim. Eu acho que a poesia não salva a vida de ninguém, mas uma atitude poética. E essa atitude poética eu tive em relação à vida. Porque eu falei, é disso que eu vou viver, ou morrer. É para isso. Eu não vou ver de poesia, eu vou ver para a poesia, para a literatura. Então, assim, tudo que eu escrevo tem a minha história ali. E quando eu conto a minha história através de poemas, eu sei que estou contando a história de muita gente que cresceu comigo e que mora no mesmo bairro do que eu e que teve o mesmo perrengue que eu, que teve a mesma história que eu e que eu ajudo ele ou ela a entender o que a pessoa está passando. Porque muitas vezes a gente, quando escreve sozinho, nem imagina que está escrevendo sobre dores de muita gente. E é por isso que quando você escreve, a caneta sangra. Ela sua e ela chora. Porque é uma responsabilidade não de quem vai ler, só porque vai ler, mas é porque ela vai se identificar e às vezes a arte tem esse poder de ajudar a pessoa a entender quem ela é e por que ela é. É através da literatura pedagógica que a gente sabe o que é inveja, que a gente sabe o que é ódio e que a gente define o amor. Ali, os escritores, as escritoras contando história, falando poemas. Isso para mim, é muito profundo. Quando eu leio um poema, um livro, é como se o livro estendesse a mão e dissesse, é isso. Viver dói. Seja grato por estar vivo, mas viver é isso. Quando você lê Dostoiévski, quando você lê Ana Maria Gonçalves, quando você lê Lima Barreto, entre outros e entre outras, você consegue entender o que está acontecendo e o que aconteceu. Então, quando eu estou na rua
e um cara que me encontra, um mano que não tem o hábito da leitura, e falou: Vaz, aquele bagulho que se escreveu hoje mexeu comigo. Ele está dizendo para mim o quanto ele sofre, o quanto ele sofreu e o quanto ele se identifica ali. Mas talvez ele não tenha as palavras certas para entender o que está acontecendo com ele. E às vezes um poema pode ajudar ele a entender o que está acontecendo com ele. Vagabundo não diz eu te amo, mas ele manda a música do Belo para mim. O Belo diz eu te amo por ele, e ele passa batido. Ele não pode ser sensível. Ele é, mas ele não pode. Então, às vezes, você escreve um poema em que a pessoa, quando lê, muda o comportamento. Eu escrevi essa poesia que eu li, Amor com Fim, que fala de um fim de um relacionamento. E várias pessoas falaram: ô Vaz, mandei esse poema para minha mina como despedida. Exato. Então, maravilhoso. Então a arte, escrever, eu sabia que eu não ia ser bom, mas eu queria ser importante. Que não fosse para as pessoas, mas que olhasse para o espelho e falasse: cara, você é digno, irmão. Puta que pariu, cara. Posso falar que várias vezes eu estava no ponto de ônibus, e quando eu olhava para o muro, tinha uma poesia sua. E minha sensação era essa. Que você falava assim, ó, lá do muro, você falava: pô, mano, vambora. Tá tudo bem, vamos. Ler seus livros é muito isso mesmo. Parece que a sua mão sai de dentro do livro e fala: pô, vamos embora. Levanta aí. Então, para mim, era isso. Escrever sempre foi isso. E eu fiquei pensando: quem vai me ler, cara? Quem vai me ler? Se eu não for para a rua mostrar para as pessoas que não podem pagar pelo livro, que não podem vir aqui assistir, que não tem dinheiro para pegar um ônibus. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E eu aprendi muito cedo a ir em busca desse sagrado, dessas pessoas. E dizer: olha, você precisa ler poesia, você precisa ter literatura na sua vida. Eu fiz isso nas favelas, eu fiz isso em presídio, em Fundação Casa, escolas públicas, em todo lugar que eu pude. Mas não para ajudar as pessoas, porque eu precisava desse tipo de ajuda. Porque, além de belas, as palavras precisam ser úteis. E se ela não tiver utilidade para as pessoas, não vai ter para você. E eu não queria ser um poeta vazio. Que as pessoas olhassem e falassem: é bonito. Mas que causasse essa estranheza nas pessoas. E eu, quando alguém fala assim: eu gosto da sua poesia, eu falo: sofre que nem eu. Já fiz a análise. Gosta de Fundo de Quintal, gosta de Racionais, gosta de Clarice Lispector. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, já volto aqui para você, Ellen, mas para saber como é que é a sua lida com as palavras, assim, quando você está escrevendo. Você demora muito para acreditar que o seu poema acabou ou que está bom? Você garimpa demais as palavras? Como é para você o fazer mesmo da poesia em si? Uma vez, eu conto essa história. O bar de Zé Batidão, onde acontece o sarau, era do meu pai. Eu cresci ali. E vi um cara, um malandro, chamado Miltinho, está no meu livro, que já foi até assassinado, infelizmente. Eu tinha uns 20, 18, 19 anos, estava começando a escrever. E ele vinha no bar e olhava para os dois lados e falava: vou sair fora que está embaçado. E ia embora. Quando ele saiu, eu ia olhar onde ele tinha olhado e não via nada. Aí outro dia ele vinha, sentava, olhava os lados, sentava e ficava conversando. Tinha dia que ele olhava e ia embora. Até que um dia eu falei: Miltinho, qual que é, Miltinho? Às vezes você chega aqui, dá uma olhada e sai fora. E eu vou lá e não vejo nada. E ele disse: como é que você quer ser poeta se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Então a minha primeira aula de poesia foi alguém que nunca leu um livro, que é observar. Eu sou um observador das pessoas, do tempo, das notícias, do filme, do cinema. Essas coisas me inspiram, porque eu vejo arte nisso. Eu assisti muitas vezes o filme Forrest Gump.
Eu nunca tinha percebido que tinha um quê de Don Quixote e que tinha um quê de idiota do Dostoiévski. E eu percebi, através desse filme, que eu era esse idiota. É alguém que tem uma mensagem e que segue em frente, mesmo as pessoas dizendo que eu era um idiota. E eu fico pensando, e depois que eu penso, elaboro, aí eu vou para o papel. E não tem tempo. E eu gosto de usar menos palavras possíveis. O que eu quero aprender é dar uma ideia com menos palavras possíveis, para que as pessoas possam entender. O meu barato é me comunicar. Às vezes eu dou uma ideia muito complexa no meio de vários caras assim, de amigos que estão bebendo comigo, e falo, escrevi esse barato aí, que você entendeu? Não. Eu falei, então tem que mudar. Vai, até que a pessoa possa entender. E dentro dessa coisa que eu escrevo, é preciso estar tudo aquilo que eu... Então, para mim, escrever é muito difícil. Uma frase para escrever é muito difícil, que pode vir de um livro, de 2 livros, de 3 livros, de 20 filmes, de 20 shows. Então, eu fico buscando no ar. Os místicos e os espíritas dizem que existe uma coisa chamada recursos acásticos. Recursos o quê? Acásticos. Que é como se fosse a biblioteca do mundo, o conhecimento que vaga pelo mundo. Pelo celular, você capta a informação que está na nuvem. Pelas ideias, você capta aquilo que está acima das nuvens, que é o conhecimento de todo mundo que está aqui. Então, o meu barato é respirar, fechar os olhos e tentar entender e observar o que está acontecendo. Só assim eu vou para o papel. Porra! E você, Ellen? Como é que é a lida com as palavras quando você está compondo? Acho muito penoso, sabia? Meu processo muito suado. Mas acho que é mais doloroso quando eu não estou fazendo, quando eu passo períodos de seca, assim, que eu dou uma travada, não consigo escrever. Isso é mais doloroso do que a pena de escrever, sabe? Mas eu fico esperando um amor arrebatar meu coração, fico esperando. Engraçado, né? Se eu estiver muito mal, assim, estou passando momentos de muita tristeza, assim, não consigo criar. Eu preciso estar ativa e conectada com a vida de uma maneira mais leve para conseguir chegar nessa densidade da escrita, né? É mais ou menos por aí. Acho que eu respondi. Respondeu, e aí vou conectar com uma outra pergunta, que é sobre o seu último trabalho, Retrato, né? Que é um álbum que fala muito de amor. Depois queria te ouvir falar sobre amor também. Mas é um álbum que fala muito sobre amor, e eu gostei de muitas faixas, mas Doce Café, eu fui até passar um café, porque tomar um cafezinho ouvindo Doce Café, quem ainda não ouviu, por favor, ouçam, é uma música muito bonita, mas eu percebo o amor ali em todas as faixas. E quando a gente fala de justiça social, né, periferia, esse lance da luta, do nosso povo em luta, e do vagabundo que manda a música do Belo, a gente está falando de amor em última instância, né? Então, qual é o simbolismo desse álbum para você e por que a importância de falar de amor mesmo? Eu acho que esse é o meu projeto político na vida, Maiá, falar de amor. Tinha mencionado isso antes e vou retomar agora. Eu acho que a nossa gente tem algo de muito valioso que não foi catalogado ainda. Eu acho que a gente ainda precisa investigar direito isso. O que é isso que nos move tão poderosamente? Que a vida está estranha, está tudo difícil, está tudo travado daquele jeito, mas sábado à noite tem pagode. Aí a gente vai para o pagode e naquela hora, a gente estava falando sobre isso, né? Naquela hora não tem mais nada, mano. É o exercício é presentificar, é estar aqui
agora, vivendo esse momento, curtindo esse som, com as minhas amigas, com os meus amigos, é envolvente, é revolucionário, é transformador, é um momento de descanso também, que é a hora que eu paro aquela perturbação toda falando na cabeça, né? O Milton Nascimento e o Fernando Bran, o Milton escreveu essa letra, né? Que aqui é o país do futebol, e na hora do futebol fica lá fora a vida, fica lá fora a tristeza, fica lá fora o salário, fica lá fora a doença, fica lá fora a cama, fica lá fora, quando você está curtindo aquele momento ali, né? Eu acho que essas pequenas revoluções falam muito de vontade de viver. Acho que isso é o amor. Quando a gente pensa na performance espiralar do tempo, né? A gente pensa nesse contexto também do afrofuturismo. Eu não sei, eu acho que esse é o conceito mais revolucionário que eu conheci na minha vida, o amor. Eu acho que tudo é a partir daí e esse é o nosso fim. Acho que a gente tem que cantar o amor, tem que falar o amor, tem que viver o amor, mesmo em tempos sombrios. Acho que é das coisas que a gente precisa para injeção de vida, né? É isso, meu projeto político na vida é cantar o amor. Eu acredito demais. E escrever sobre o amor, Paulo Sérgio Vaz? É difícil, né? Nesse último livro, eu queria escrever coisas mais interiores. Essa coisa do autoconhecimento, sabe? Como se eu, através da poesia, eu também estivesse descalcificando minha glândula pineal, sabe? Se eu estivesse fazendo terapia, se eu estivesse conversando comigo mesmo, para tentar entender um pouco sobre, não o que é a vida, mas quem sou eu, afinal de contas, né? O que eu quero, o que eu vejo na vida. Você está falando sobre o seu livro que ainda vai sair, que você vai lançar? Não, já tem um tempo que eu quero escrever sobre isso, assim. Então, assim, o amor nunca foi um tema assim muito fácil para mim. Então, eu ainda não sei se eu tô pronto ainda, mas eu estou muito afim de escrever essas coisas, assim, sabe, de ir lá dentro mesmo, escarafunchar e deixar um legado de quem realmente eu sou, de quem eu fui, um exemplo para além de qualquer coisa, um ser humano. Eu estou muito afim, porque eu fracassei em tudo que eu fiz, praticamente. Como é, pessoal? Eu não fracassei como ser humano. Você entendeu? Assim, e eu queria escrever sobre isso. Não sobre fracassos, mas como que a gente se põe como ser humano diante das coisas que nos impõem. Nascer na periferia, ser pobre, essas coisas todas. Como é que a gente se impõe sem ficar louco? Sem pirar, sem querer as coisas fáceis. Porque o caminho que eu escolhi, morando na periferia, ser poeta, é o mais difícil. Mesmo na literatura, a poesia é tratada como subliteratura. Pessoas leem livros, mas poesia vai citar sempre Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e tal. Mas é porque a gente gosta dessa parada. Então eu gosto de escrever sobre isso. Assim, amor para mim é esse amor que eu tenho pelo autoconhecimento, de tentar entender qual que é a minha, qual que é a das pessoas. Sabe, porque assim, eu era nos anos 80, na periferia, a rua não tinha nem asfalto, eu estava lançando um livro. Eu estava vendo Bob Dylan, vendo Chico, vendo Caetano, vendo Gilberto Gil, Elisa, eu estava ali, um estranho. Eu tinha ideias que eu estava em lugares, fobia social, assim, que eu ia porque eu tinha que ir, mano. Mas a minha cabeça estava em outra parada. Eu queria saber dos planetas. Eu queria saber coisas que
Que a maioria das pessoas não querem saber, deixa a vida me levar. Eu nunca fui aquele cara, deixa a vida me levar. Então, assim, eu sempre procurei direcionar a minha literatura para fazer uma pesquisa sobre mim também. Sabe? Então, eu quero estudar um pouco sobre como ler as pessoas. O corpo fala. Tudo isso eu aplico na minha poesia, no meu dia a dia. Então, assim, eu ainda não estou preparado para o amor ainda, para escrever sobre isso. E eu gostaria muito, porque é muito difícil também. O simples, ele é muito complexo. Então, eu não estou pronto ainda. Espero um dia poder estar preparado, assim como Ellen Oléria. Não quero ser melhor do que ninguém. Quero ser melhor do que eu. Porque nada me assusta mais do que o medo de fracassar como ser humano. Flores da Batalha. É isso. Você definitivamente não fracassou em nada. Eu gosto de pensar que eu fracassei porque eu ainda continuo lutando. Entendi a estratégia. É uma estratégia. Qual a sua estratégia? Segredo? Qual o segredo? Estratégia? Você não quer atravessar a gente com uma estratégia, não? Sérgio Vaz se levanta e caminha de forma engraçada, cômica, estufando o peito, em direção ao pedestal. Pessoal, não crie expectativa. Reposiciona o pedestal um pouco mais à frente. Eu vou dar o meu melhor aqui, o meu melhor, perto de Ellen. E coloca o microfone no suporte. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escrevam poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os eu são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, vocês vão estar sozinhos. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueçam de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em vocês. Feliz todo dia. Vemos toda a plateia aplaudindo. E agora vemos que Sérgio Vaz já retornou ao seu lugar. Porra! Que mesa, hein, pessoal? Agora eu queria ouvir vocês. A gente vai abrir para as perguntas do público, mas a gente não tem muito tempo. Então, a gente precisa que as perguntas sejam daquele jeito que a gente conhece, diretas ao ponto, estrategicamente, para a gente conseguir ouvir Ellen e Sérgio Vaz o máximo possível, porque a gente ainda quer ser atravessados por eles, né? Quem está comigo? Ainda precisamos disso, então tá bom. Acho que tem uma aqui, Rafa. Aqui, ó. Rafa Munduruca, programador do SESC, pede para o microfone ser levado de pessoa em pessoa até uma moça branca, com aproximadamente 30 anos. Eu sou Michele, sou poeta, muito feliz de estar aqui.
E eu queria saber do Sérgio Vaz se a Cooperifa vai voltar, pelo amor de Deus. Nossa, rolou uma pressão. Pelo amor de Deus, não dá. Não vai voltar. É um ciclo que se fechou e durante 20 anos, Rosidória, que nos assiste de algum lugar, Cocão, a voz, Jário Pereira Africania, Lu Souza, Márcio Batista, Lígia, Elisandra, professor Toninho que está aí, Dona Edith, Zazá, Sônia, Mari Vaz, Bel, Zé Batidão. Essas pessoas, durante 20 anos, deram tudo de si para aquela comunidade e a gente entende que não dá para ser cover de si mesmo. A gente encerrou um ciclo que precisava entender o que estava acontecendo e só, como diria Saramago, é possível ver a ilha saindo da ilha. Então, eu sinto como um dever cumprido de ter contribuído para a nossa comunidade, para a periferia, de ter introduzido a poesia na quebrada, de ser parceiro da várzea, ser parceiro das escolas. Fizemos coisas maravilhosas que nós vamos nos orgulhar para sempre. Mas, no momento, nós vamos sentir saudades. Firmeza? Ele faz poesia até no não. Eu não tenho pergunta para fazer. Eu quero dizer para você, Sérgio, que depois do lançamento dos livros, sabe o que é gostoso? Gostoso é dar aula. E quando eu abro a aula, eu sou professora de História agora, lá no Jardim Jacira. E o que você falou, Ellen, é verdade. Quanto mais longe, menos os recursos chegam. Todos os recursos. E a gente é sobrevivente. E, para não enlouquecer, a gente vai para o samba, a gente precisa de arte para sobreviver. A gente precisa sorrir. Sabe por quê? Porque se manter vivo e saudável é uma maneira também de atacar os inimigos. Porque o que eles querem, nós, professores, mais do que a educação, a questão é estrutural. E, destruindo a educação, eles terão pessoas para elegê-los. Pessoas que não sabem o que é uma escala 6x1. Tá certo? É sobre isso. E quando o meu aluno fala assim, professora, eu não gosto de poesia. E aí eu viro para ele e digo, a vingança tem seu lado bom, se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dela e ame-a também. É isso, Sérgio Vaz. A pessoa do público que falou agora é uma moça parda com aproximadamente 50 anos. Boa noite, eu sou o Nicolas, eu sou estudante e eu gostaria de saber que, aqui no nosso bate-papo, né, o amor foi um tema central e certamente é muito importante. E eu acho que só a partir do amor a gente vai chegar num dos temas centrais aqui, a justiça social. Mas o que a gente vê hoje em dia é muito pelo contrário, né? A política e muitas das artes e até da literatura é baseada no ódio. Qual é o papel do ódio na arte de vocês? E como é que a gente vai tirar esse ódio para a gente conseguir chegar a uma justiça social? Nicolas é um jovem branco com boné do MST e camisa do Raul Seixas. Revolta, né? Acho que a revolta diante da cena desigual que a gente vive, ela é determinante. O ódio que vem a partir da revolta é fundamental para a gente desejar outros caminhos, para a gente se mover a partir do desejo. Eu acho que o ódio é fundamental. E o ódio, para mim, vem com muita revolta. Isso alimentou muito a minha produção no começo da minha trajetória, sabe? Eu cantei eu briguei muito. Nossa, como eu briguei.
Cantei as coisas que ninguém queria cantar sobre. Cantei sobre racismo, né? Isso vem de muito ódio, muita revolta. Acho que é necessário também. Mas eu sinto que, em algum momento, no meio do meu processo, eu precisei descansar, sabe? Ficou pesado demais levar aquela revolta toda. E acho que isso também tem a ver com os anos que foram passando e meus cabelos brancos que foram chegando, e entender que, às vezes, é importante a gente ceder espaço para outras vozes também cantarem essas demandas, né? Acho que na altura dos 20 anos a gente tem uma energia diferente mesmo. A gente pensa a transformação por caminhos diferentes. A transformação é a justiça social, né? E acho que a gente vai ocupando nossos lugares dentro do jogo, né? Dentro do jogo político. Mas acho muito importante essa revolta. Inclusive, já fui muito polêmica em relação a isso, porque as pessoas têm falado muito sobre armamento. Isso me assusta um pouco. Mas eu acho que se tem gente que deseja o meu fim e está se armando, eu preciso me instrumentalizar também para me manter viva, né? Aí a Bia Ferreira chega e fala assim: se fosse armar, se arme de informação. Aí ela me quebra, né? Eu acho que ela está certa. Mas entendo também que talvez seja necessário alguém com sabedoria e com parcimônia e nos recursos, que a gente se instrumentalize em todas as áreas. Então, o pessoal aí que quiser aprender a atirar, eu acho importante. Alguns de nós precisam saber. Não é isso? Tem uma energia de revolução. Eu não vou falar nada, não. Vamos lá, Sérgio Vaz. Eu acho que... Qual é o seu nome, irmão? Nicolas. Eu não acho que seja ódio. Eu acho que a gente tem sede de justiça social. Porque se nós tivéssemos ódio mesmo, teria acontecido coisas melhores para nós. Eu acho que individualmente, talvez a gente tenha ódio de uma pessoa, de alguém, de algo. Eu acho que é muita sede de justiça social. Por exemplo, se o Morro da Rocinha tivesse ódio do asfalto, não é isso? E se nós, pretos e pobres, tivesse raiva dos ricos? Ódio. Então, assim, eu vejo como sede de justiça social. Eu acho que individualmente a gente tem ódio de algumas pessoas. Até de artistas. De pessoas que falam, como é que fala tanta besteira e desinforma tanto o público? Então, agora, o ódio que eles têm por nós é secular, cara. Você não vai ver alguém do candomblé tacando fogo numa igreja evangélica, mas você nunca viu. Entendeu? As guerras que está tendo hoje é porque eles não aceitam a gente na faculdade. Não aceitam o feminismo. Não aceitam. Então, assim, o ódio deles é latente. Porque se a gente fosse combater ódio com ódio, estaríamos numa guerra. E talvez seria bom. Porque durante muito tempo a gente guardou esse ódio para nós mesmos. Não gostar do lugar que mora, não gostar da cor da nossa pele, não gostar da nossa condição social. Às vezes, um vizinho olha para você porque você tem um carro melhor. Ele não tem raiva de você, ele tem raiva dele, mano.
Porque ele fala, a gente mora nesse mesmo buraco e esse filho da puta venceu, mano. Ele não parou de sonhar. Então a gente ainda tem sonho ainda. As pessoas falam, quando o morro descer. E quando o morro não descer, mano? E quando o morro não descer? Eu não vejo pessoas negras cuspindo em pessoas brancas, dando chibatadas nas pessoas. Eu não vejo isso. Então, o nosso ódio, ele é sede de justiça, porque se fosse ódio mesmo, nós acho que nem estava aqui, mano, no Desbaratino. Eu acho que ainda não chegou nesse barato ainda. Agora, há de ver como eles conseguiram fazer que o nosso próprio povo nos odeie. A força que é a informação. E a nossa luta é contra a informação, porque nós somos artistas. Como ela disse, algumas pessoas precisavam pegar em armas. Não serei eu. Eu sou covarde demais para isso. A minha arma é a literatura, né? Mas eu não tenho ódio. E eu descobri que eu tenho amor à causa. Eu não odeio o centro, eu amo a periferia. Então, o meu ódio não é canalizado para o centro. O meu amor é dedicado às ruas onde eu nasci, onde eu vivi, e devolver para ela em forma de arte, como diria Solano, Trindade, em forma de cultura. A gente só não está melhor porque a gente ama demais, mano, no Desbaratino. Né? E, às vezes, as pessoas que estão armadas não estão fazendo o uso certo das armas. Elas estão apontadas para nós, tanto de um lado como do outro. Então, o ódio para nós não é bom. Eu não vejo o ódio do nosso povo, eu vejo contra nós, sim, eu vejo um ódio que é terrível, que nos massacra. E estão ensinando a gente a se odiar também. A gente não gostava um do outro, agora as pessoas odeiam a gente. Então, eu vejo como sede de justiça social. Firmeza? Arrasou. Boa noite. Eu queria... meu nome é Ana Paula, sou professora lá do Capão Redondo. Fui muito no sarau do Perifa. E eu sei que... Eu vou tentar não ser prolixa, porque eu também faço sarau, então é complicado. Mas pensando que a poesia é o recado, né? Eu queria falar sobre gratidão. Ai, gente, calma aí, desculpa. Eu amei essa intervenção. É horário de dormir porque eu estou de férias agora, mas era horário de dormir para poder trabalhar. Corta a hora da manhã. Enfim. Gratidão, né, por vocês usarem todos esses sentimentos, todas essas coisas e colocarem tanto na música quanto na poesia essa raiva, essas fases que a gente tem, né? Porque eu fui a primeira da minha família, por exemplo, a entrar na faculdade e me percebi negra naquele espaço. E o que me manteve, né, porque a gente pensa muito sobre a questão de entrar nesses espaços e ocupar, mas a gente também tem que pensar no permanecer. Foi a poesia, foi a música. Então, hoje, eu estou numa fase, né, da guerra, que é uma guerra, para falar sobre amor. Nossa, gente, eu não quero chorar, mas tudo bem. Eu sou assim, filha de Oxum. Falar de amor é muito complicado, porque as pessoas começam a zoar de você, né? Tipo, o que é amor, o quê, né? E ainda mais quando a gente está na luta, falar de amor. Tem que pegar em armas, vamos revolução, não sei o que. A concepção que a gente tem de revolução é a violência. Só que a gente esquece de perceber que a gente foi privado de entender, de ter o direito de amar, de ser amado, né? A gente sempre deu o nosso amor para os outros, desde as amas de leite ali, mas o filho, cadê, né? Então, assim, hoje eu trabalho com a juventude, com as crianças, e eu uso o trabalho de vocês para ensinar amor para eles, porque às vezes a gente não consegue naquela batalha, naquela coisa, usar as palavras corretas, mas quando a gente usa a arte, a gente consegue transformar isso em algo que a gente sente.
E aí esse amor fica mais palatável, né? Nos atravessa. E é muito triste ver que hoje a juventude, uma criança, né, de 6 anos e tudo mais, se odeia, né? Mas quando eu vejo, eles olham para a gente muito a questão do exemplo, né? Então, quando a gente mostra esses exemplos, a gente consegue chegar no coração deles e lutar, né, com tantos não que tem lá. Então, desculpa a extensão e todo esse choro em público, mas é cachoeira, tem que fluir, e é isso, assim, gratidão, gratidão, e, nossa, muito bom estar aqui hoje com vocês. Ana Paula é uma jovem negra com aproximadamente 30 anos. Qual o seu nome? Desculpa. Ana Paula. Obrigada por ter vindo mesmo na hora de dormir. Obrigada por ter vindo, por ter se transformado em água, por ter compartilhado com a gente, por deixar escoar. E veja bem que curioso, o amor não começou com amor, né? A gente começou ali, a gente passou por amor, mas para a gente ver como isso atravessa a gente de verdade, né? De um jeito profundo. Vocês querem reverberar antes da gente ir para as 2 últimas? Nós temos 2 últimas perguntas e aí a gente vai encerrar. Querem reverberar a fala da Ana? Só queria agradecer. Obrigada por você compartilhar conosco, viu? Achei muito delicado da sua parte, muito generoso também. Obrigada. Olha, eu no começo falei que era uma seita, não falei? Esse é o testemunho, mano. Tem mais professores? Levanta a mão. Uau, gente, obrigada. Uma salva de palmas para todos. Aproximadamente 20 pessoas levantam a mão. Pessoas maravilhosas. A escola é o melhor lugar da quebrada. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. É uma honra. Mano, a maioria é professores, né? Vai, Rafa, tem umas 2 últimas perguntas ali. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Johnny. Hoje eu moro em Diadema, mas cresci ali no bairro do Jardim Ângela, então já frequentei bastante ali o sarau também. Não sei se é uma pergunta, eu queria meio que uma dica de vocês, que aí são nossos ídolos, a gente espera que consiga falar o que a gente sente, o que a gente pensa, para esse momento que a gente vive, porque eu acho que a gente se uniu em determinado momento, então eu cresci ali numa escola onde todos os dias eu passava por um corpo, no bairro do Jardim Ângela, e em determinado momento aquilo acabou, e aí eu fui crescendo e olhando aquilo, olhando também a senhora que tinha 65 anos dentro de um ônibus às 5 horas da manhã, e para mim eu sempre achei que a nossa luta era nós contra eles, e era o povo periférico contra o outro lado, enfim. Só que, nesse momento, eu sinto que levaram muitos de nós. É um pouco do que o Nicolas perguntou ali, a gente vê que há um ódio que era entre 2 povos, agora, no meio da gente, tem um ódio entre nós e meio que o que a gente tinha de revolta, parece que eles estão se revoltando, mesmo que eu não consiga enxergar motivo para isso. Mas há uma revolta de um lado, há uma fala mais dura de um lado e há uma fala mais dura do outro. E eu queria alguma dica de como trazer essa pessoa de volta, porque, vou dar um exemplo, a primeira pessoa que me levou no sarau da Cooperifa, hoje ele não teve o mesmo encontro que o Sérgio teve, ele hoje mora na Paulista. E ele é o cara que eu amo, que cresceu comigo, mas parece que está contra mim em vários assuntos, entendeu? Se tem alguma forma, alguma dica de como trazer essa pessoa de volta para perto, que eu acho que com essa pessoa eu não tenho como ter ódio, entendeu? Tem que ser por amor, ou tem que ser alguma coisa desse tipo. Johnny é um rapaz pardo com aproximadamente 30 anos. 7 dias? Você quer que traz? Fala qual? Mano, esquece, irmão. Salve-se. Salve-se, meu mano. O grande barato é o seguinte, irmão. O despertar, ele é único. Ele é pessoal. Salve-se primeiro. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua família.
Você entendeu? As pessoas hoje parecem crianças. Pegam na mão de quem estender a mão, ela pega. As pessoas estão precisando de ídolos, pastores, gurus, etc, etc. Entendeu? Então, mano, salve-se. Mantenha sua mente forte. Leia bons livros. Ouça Ellen Oléria. Assista Mano a Mano com Sema e Mano Brown. Leia Doutoradinha, Elisandra Souza, entre outros, entre outros. É difícil, irmão. Eu tenho parentes assim, tá ligado? E que hoje eu olho e tá certo, irmão. Tá ligado? Não tem como, mano. Eu peguei o Uber esses dias e um cara tava... Eu já entrei, o cara já tava brigando com o rádio, mano. Que absurdo, não sei o quê. Aí eu sentei, ele... Veio agora, falei, o quê? Você não tá sabendo não? Eu falei, não. Os gays querem casar com o senhor? Ele falou, não, comigo não. Eu falei, então tá bom, pô. Fica de boa, então. Não é? Ele já tá, mano. Tá ligado? Nós estamos aqui, nós não estamos sós, nós estamos distantes, mano. O cérebro é uma frequência. O cérebro leva teu corpo onde você pensa. Tá ligado? Somos seres vibrando em força e beleza cósmica. Mundos estranhos de movimento, de repente pode se chocar na dança da precisão do acaso. Lô Borges, Beto Guedes e Tavito. Então, viva a tua vida, cuide-se. É muito para explicar, para quem é pouco para entender. Sobreviver, né, irmão? Nós é preto, precisa dar uns pulos, né? Eu me lembrei de uma coisa agora que... há uns anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, quando a gente se desconectava ideologicamente, politicamente, afetivamente de uma pessoa, a gente se apartava e seguia o fluxo, né? Mas com a força das redes sociais, parece que a gente fica preso àquela pessoa, né? Você está conectado àquela pessoa, aí ela aparece para você com aquele conteúdo novo dela que te ofende, que te fere, né? Que ela virou uma outra pessoa. E a gente não se aparta com essa inteligência do tempo de sumir um do outro mesmo. A gente permanece conectado, né? Isso é muito estranho. Isso de estar na rede social, né? Mas acho que a gente precisa retomar essa inteligência de deixar ir. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Talvez tenham os botõezinhos, né, de silenciar, de aqui, né, excluir, desver. Mas acho que existe uma inteligência do tempo em nos afastar, né? E abrir espaço para o novo também, que aí você vai se conectar de outras formas com outras pessoas, né? E não tem como não doer, né? Vai doer mesmo, é dolorido, é perda, é um pouco de luto também. Mas também é amor a gente esperar o tempo das pessoas, né? E elas esperarem o nosso também. Essa pessoa deve estar achando que ele está esperando você acordar e você está esperando ele acordar. E aí, em algum momento, alguma coisa vai acontecer. A última pergunta. Aqui. A derradeira. Oi, meu nome é Andresa. Eu sou educadora, né? Não professora, mas educadora. Então, levantei a minha mãozinha aqui, porque acho que é isso mesmo. E eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que... Agora eu vou dizer com bastante orgulho que eu faço parte de uma seita, porque eu sempre tive meu pé bem atrás, né? E essa seita aqui vai ser um prazer fazer parte e saber que ela tem um nome. Então eu vou ter uma carteirinha, né, de número baixo nessa seita. E quero dizer
que assim, hoje eu vim para o SESC, o Sérgio falou uma coisa que eu não vou saber repetir o nome, mas eu entendi que informações e sensações e sentimentos, eles estão no ar, né? E vocês, como escritores, de alguma forma, conseguem captar isso e botar isso no papel, né? E quanto mais simples, melhor. Eu acho que foi isso que eu entendi. Tudo isso para dizer que hoje eu vim para o SESC para trabalhar, né? Estou aqui com as minhas coisas de trabalho, mas movida por 2 sentimentos nesta semana. Primeiro, que eu trabalho com jovens e a gente oferece, né, oficinas e tal, hip-hop, tudo que eles gostam, né, e querem. E aí, no evento de concluintes que a gente faz, que tem, né, uma galera que não é desse rolê, que é quem investe e tal, quando a gente apresentou a proposta, e tinha uma proposta de poesia, né, que a galera fez, mas essa poesia vai ter o quê, né? Porque se ela for de ficar reclamando, ou de ficar dizendo que não está bom, que está isso, que está aquilo, melhor não, porque vai pesar o ambiente, né? Então, vamos trazer uma coisa mais alegre, né? E, claro, fui voto vencido e vai ter uma coisa mais alegre. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, porra, mas é isso mesmo, né? Não é possível. Então, Sérgio, eu tenho certeza que eu vim parar nesse lugar aqui hoje para me alimentar, né, disso tudo que eu acredito, que poesia, cultura, né, que a revolução, que é isso que salva, né? Por mais que tentem passar um pano e dizer para a gente não é tudo isso, vai devagar, a molecada não precisa de tanto. E para você, Ellen, eu quero agradecer também, porque eu já ouvi muitas vezes essa música, né? Tábua de Esmeralda é um álbum que eu escuto, e Zumbi é uma música, né, que eu mais gosto. Mas hoje você me fez, com a tua voz, com a tua energia, ir lá em África mesmo, sabe? E vim fazendo esse caminho e consegui visualizar bisavô, bisavó, avó, pai, Andresa, Benjamin e Sofia, que é a nova geração, né? E o quanto isso... Eu precisava disso essa semana, né? Eu precisava dessa nutrição de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E esse caminho que eu escolhi para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, é o mais correto da minha vida. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, Semayá, com certeza, né, que é uma mulher incrível, que estou ouvindo lá o Mano a Mano, e eu falo, pô, Semayá, é agora que você entra, porque o negócio está meio enrolado, desenrola aí. Então, é isso, né? Essa seita se reuniu aqui, eu estou dentro, e eu nem sabia que ia estar aqui hoje. Obrigada. Andresa é uma mulher negra, com aproximadamente 40 e poucos anos. Natureza acima de tudo, aceita que dói menos. A gente está chegando ao final. E aí, eu gostaria de convidar vocês a finalizar, dar a palavra de vocês, mas finalizar atravessando a gente. E aí, antes, eu preciso dizer que a gente tem sempre um papo aqui uma vez por mês no Sesc Pinheiros. E a próxima reunião nossa vai ser com Maria Valéria Rezende e Silvio Meira, para falar sobre educação para um futuro sustentável, no dia 5/8. Então, se sentirem mobilizados, venham também. E é isso, a gente está encerrando. Se vocês quiserem declamar, cantar mais uma vez, para a gente encerrar essa noite. A Livraria da Tarde está lá fora ainda, livro rolando e tudo mais. A gente estendeu, mas desculpa, o tempo hoje ficou de segundo plano. Bom, como a Ellen vai encerrar brilhantemente, eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer todo mundo que veio aqui. Aproveitar que eu estou vendo o Cafu ali, da Global, meu parceiro, editor, que eu vou lançar meu livro agora, meu livro novo, chamado Coração de Criança Não Morre, que é para celebrar meus 60 anos, e que é um conto que virou um livro, que é sobre um poeta que vai encontrar a criança que ele foi, tentando salvar a criança, e é a criança que salva ele. Então, aguardem um pouquinho dessa grana que vocês têm para investir certo. Muito obrigado, foi uma honra. Só mais uma coisa, estamos presentes, talvez, de duas das maiores escritoras do país. Doutora Dinha, por favor, levanta. Elisandra Souza, uma salva de palmas. Literatura negra feminina, duas mulheres fantásticas, duas escritoras.
duas ativistas, duas militantes do movimento negro, mais forte, Dinha e Elisandra. Enquanto Sérgio falava, as duas se levantaram no meio da plateia e receberam os aplausos. Ellen Oléria se levanta, pega o pedestal do microfone posicionando-o mais à frente, coloca o microfone no suporte e se prepara para cantar. Agradeço a vocês pela escuta e gostaria de compartilhar uma canção que me arranca pedaços. Essas que a gente escuta e fala, meu Deus, é por isso que eu canto. É por isso. É Djavan. Mera luz que invade a tarde cinzenta e algumas folhas deitam pela estrada. O frio é o agasalho que esquenta o coração gelado quando venta, movendo a água abandonada. Restos de sonho sobre um novo dia, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte é a ferrovia, que mesmo não te vendo te vigia. Como mãe que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada. E no mistério solitário da penugem, vê-se a vida correndo parada, como se não existisse chegada. Na tarde distante, ferrugem ou nada. Todos aplaudem de pé, inclusive Semaia e Sérgio Vaz. O amor venceu a guerra, hein? Citando Genival Oliveira Gonçalves, o amor venceu a guerra. Vamos de amor que a gente vai bem. Agora vemos uma sequência de imagens rápidas. Primeiramente, a tela de divulgação do evento em um totem. Pessoas numa fila aguardam para comprar livros. E vemos vários livros de Sérgio Vaz. Dentre eles, Flores da Batalha e Flores de Alvenaria. Agora Sérgio autografa um livro, abraça pessoas da plateia, autografa um outro livro e posa para uma foto entre duas mulheres. A imagem congela e desaparece em fade lentamente para a tela preta.